Fala, turma do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo aí. E essa é a nossa segunda aula de geografia, né? Através desse meio de comunicação chamado internet. A gente está estudando algo muito importante, né? Que é o quê? Que é a formação do Brasil. A gente está percebendo que o Brasil ele foi uma invenção humana. A gente que inventou o Brasil. E é muito importante a gente ter essa noção. Por quê? Se foi a gente que construiu o Brasil, a gente tem o quê? O direito e o poder de deixar esse espaço cada vez melhor para todos. Por que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas, né, de má fé que falam o seguinte: o Brasil sempre foi ruim, sempre teve pobreza, isso sempre vai ter, não tem jeito. As pessoas são pobres porque são preguiçosas, o brasileiro é preguiçoso e não sei o quê. Coloca também, às vezes, uma questão de religião, né? Falando o seguinte, que se você não procurar Deus, ou se você for pecador, você não vai ficar rico. E isso acaba criando muita confusão na nossa cabeça. A gente fala, por que será que eu sou pobre? Por que será que eu vivo num país pobre? Será que eu fui pecador na outra vida? Ou será que Deus está me punindo? Não, turma, não é nada disso. A gente vai começar a perceber que o Brasil, ele foi um país que sofreu muito. Aqui teve muito sofrimento, aqui teve muita destruição, muito sangue foi derramado, muita injustiça aqui aconteceu. E não teve justiça, ficou por isso mesmo. E todas essas coisas negativas do Brasil, ela tem o quê? O seu impacto no presente. Então hoje o Brasil está colhendo o quê? Os seus frutos dessa sua história passada de injustiça, né? E uma dessas grandes injustiças, não só do Brasil, mas também mundial, é o genocídio do povo indígena. A gente viu na primeira aula que o quê? Que esse espaço ele era inteiramente povoado por um povo super inteligente, super desenvolvido, que a sua forma de relação se dava através do conhecimento vindo da natureza. Era uma outra forma de viver, uma outra forma de pensar do europeu. Tanto o seguinte, né? O pessoal, às vezes, até no livro didático, a gente encontra isso hoje, o que é um absurdo. Fala, os índios é povo selvagem. Que história é essa de povo selvagem? Se a gente parar pra pensar, os portugueses eram mais selvagem que os índios. Pelo simples fato que eles não tinham o hábito do banho. O povo indígena aqui, e não só o indígena daqui, a maioria dos povos indígenas tem o hábito de se banhar pelo menos uma vez por dia. Então, esse hábito de tomar banho todos os dias é uma herança indígena, que até os povos europeus começaram a tomar banho também. E olha que interessante, turma. Por essa questão desses povos nativos aqui da América tomarem banho, o nível de infecção, de doença aqui era muito baixo. Aqui não tinha as doenças que se tinha na Europa, por exemplo. Como na Europa lá, naquele período, a turma vivia mais emporcalhada, sem tomar banho, usando a mesma roupa durante um mês, o que acontecia? Elas começavam a se desenvolver muita doença. Mas era muita doença mesmo. Tanto quando os portugueses vieram para cá, eles conseguiram vencer os guerreiros indígenas, não foi só através da força e da arma. Por que eu tô falando isso? Porque a gente pensa que a galera chegou aqui e fez o que quis e os indígenas, não aceitaram e ficaram quietos. Mentira, eles foram extremamente aguerridos. Um ponto positivo dos indígenas é que eles conheciam esse espaço. Então ele sabia se camuflar, sabia onde atacar, ele sabia que dia ia chover, que dia que ia sair lua cheia para andar na floresta e conseguir atacar o inimigo, né? Tanto que eles eram tão fortes que nesse começo do contato entre os portugueses
e os indígenas brasileiros, se fez o quê? Muito acordo. Os portugueses chegavam aqui, não queriam fazer guerra, porque eles não queriam perder. Então eles faziam acordo, né? E antes de fazer esses acordos, eles chegavam aqui no Brasil todos maltrapilhos, esfomeados, todo sujo, doente. E o povo indígena acolhia os portugueses, dava casa, dava moradia, dava alimento e remédios. E olha, né, que coisa da história, né? Então o povo indígena ajudou aquele grupo cultural, aquele grupo humano que se tornou o quê? Uma espécie invasora aqui nesse território. E vai começar a fazer o extermínio daquele povo que ajudou. Só que como se deu esse extermínio? Não foi só através da guerra. Para vocês terem uma noção, de a cada 10 indígenas que morreram aqui, 9 foi por doenças trazidas pelos portugueses. Como essas doenças eram novas, né, pelo povo indígena, que era muito mais higiênico, tinha o hábito tanto de escovar o dente como de tomar banho, eles eram muito mais higiênicos que os portugueses, eles não desenvolveram o que aqui? Os vírus, e a falta dessas doenças todas vão deixar eles com os anticorpos muito sem proteção. Então, quando o português trouxe o sarampo, a catapora, a varíola e um monte de outra doença para cá, os povos indígenas não tinham conhecimento e nem a proteção do anticorpo, né, natural para lidar com essas doenças. Então começou a se morrer muito, muito e muito. Os portugueses, malandro que são, tiveram a seguinte ideia. Claro, não todos, né, mas a coroa portuguesa e o seu plano, né, de acabar com os índios, né, com os indígenas, tiveram a seguinte ideia: distribuir roupas e cobertores contaminados para esses povos. Então eles chegavam na aldeia fazendo amizade, falavam, vamos trocar aqui, eu vou dar cobertor e roupa para vocês, vocês dão mandioca e remédio pra gente. Fazia essa troca, ó que troca legal. Só que eles eram sacana e dava roupa contaminada para a aldeia. Aí as crianças se vestiam, os guerreiros chegavam perto e tudo mais. O que acontecia? Espalhava uma epidemia nessa aldeia e ela praticamente entrava em colapso, ficava fraca. O exército português invadia e matava todo mundo. Mas não todo mundo exatamente. Eles deixavam as mulheres para virar escravas sexuais no caso, né? Porque infelizmente, turma, eu sei que ainda não é um assunto ainda apropriado para falar com vocês, mas o Brasil, ele é um país que tem essa marca profunda da violência contra a mulher, desde a sua origem, turma. Então a gente, infelizmente, vai ter que tocar nesse assunto, que é o quê? Da violência contra a mulher. Eles deixavam algumas mulheres para servir de escravas, né? E é uma tragédia, é um trauma, é algo terrível. E eles também não matavam as crianças. Por que não matavam as crianças? Porque eles pegavam as crianças e transformavam as crianças em escravas. Como a criança era mais fraca e não tinha ainda todo o conhecimento tupi ou de qualquer comunidade que ela estivesse inserida, os portugueses ensinavam para elas o catolicismo. Ensinava para elas que existe um Deus branco que é o superior, que é o dono do mundo, e que se adorar os seres da floresta, você vai ser um pecador. Então, por ser pecador, você pode virar escravo e não é pecado isso. Então, a Igreja Católica, nesse momento, ela vai dar o aval para Portugal escravizar os indígenas. Vai falar, pode escravizar aquele povo, que aquele povo não é de Deus, eles acreditam em outra religião, então pode escravizar as criancinhas lá que não dá nada. Você vai pro céu de boa. Ninguém vai cobrar você lá em cima. Será que vai ser verdade, né? Vamos ver. E com toda essa tragédia já anunciada,
vai surgir aqui então o quê? O período do colonialismo, o período colonial do Brasil. Esse período, turma, é do passado do Brasil, aconteceu lá por volta de 1530. Só que ele é do passado e do presente ao mesmo tempo. Tem várias coisas do dia de hoje que são frutos desse passado colonial. Então, por isso que é muito importante a gente compreender esse momento do Brasil e como o espaço aqui dentro, como o território aqui dentro, ele foi organizado pelo colonialismo, né? Por que eu tô falando isso? Ó, por exemplo, vamos pegar a questão aqui do desmatamento. No Brasil, nunca teve esse caso de desmatamento. Por 5.000 anos, vários grupos humanos viveram aqui em consonância com a floresta, se aproveitando da floresta, não desmatando a floresta. A partir de 530 para cá, começou a ter o quê? O desmatamento. Os portugueses chegavam aqui sem amor nenhum e desmatava tudo que via pela frente para aproveitar a lenha, né? Eles pegavam a árvore para fazer lenha, que era a principal energia da época. E nessas áreas desmatadas, eles colocavam o quê? A produção da cana-de-açúcar. A monocultura de cana-de-açúcar, que era baseada no quê? Numa grande propriedade de terra, que hoje a gente chama de latifúndio. Além de ser baseada nessa grande propriedade de terra, era baseada também no quê? Na mão de obra escrava, de início de indígenas e depois de povos vindo da África. Esses povos, eles foram transformados em escravos. Foram o quê? Eles foram sequestrados, né, capturados pelos exércitos, né, de Portugal, e essas pessoas foram transformadas em escravas. Então, que pessoas são essas? São agricultores, pode ser princesa, pode ser rei, pode ser poeta, pode ser construtor, pode ser idoso, pode ser criança. Foram pegadas e transformadas em escravos. E isso acaba sendo presente no dia de hoje. Hoje o Brasil é um dos países mais racistas que tem no mundo. Aqui o racismo, ele é muito gritante. A gente consegue observar que o racismo, ele existe em piada, ele existe na novela, ele existe na televisão, ele existe na hora de comprar uma roupa, ele existe na hora de entrar no shopping center, ele existe na hora de a polícia parar alguém, ele existe na hora de você votar em alguém. Então, o que acontece? Essa herança do racismo, ela é uma herança colonial. Junto com essa herança do racismo, a gente tem também um país que tem o quê? Uma profunda desigualdade. Essa desigualdade a gente vê refletida na terra. Muitas pessoas aqui não têm terra. E pouquinhas pessoas possuem o quê? Uma quantidade imensa de terra. Mas gigante mesmo. E isso é uma herança desse passado colonial. E como que foi esse período colonial aqui? Ele foi baseado na exploração do Brasil pela coroa portuguesa. Então, Portugal extraía aqui a riqueza e levava para Portugal, não deixava aqui. Então, por isso que o Brasil, ele vai ficando pobre e Portugal e a Europa como um todo começa o que? A se desenvolver e ficar rica.